Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. E versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prévia para se revelar nos últimos tempos. Os últimos tempos é desde a vinda do surgimento de Jesus até hoje, já é o último tempo. Últimos tempos, a partir do surgimento de Jesus para frente, tudo é últimos tempos. Nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que esteja um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se encha de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Essa carta que Pedro escreve, sobre duas cartas, é um tempo que os cristãos estão sofrendo muito, estão dispersos, estão sofrendo muito. É o mesmo tema da carta de Hebreus. A de Hebreus, detalhando ainda a supremacia de Jesus Cristo. Mas é um momento de muita dificuldade para os cristãos. E nós vivemos um tempo, irmãos, muito difícil, realmente, de muitos acontecimentos inesperados. E precisamos acreditar na dispensação dessa graça que Deus nos tem dado. É preciso eu confiar nela, independente do que esteja acontecendo. E aqui o apóstolo Pedro, para confortar e confrontar as situações que os cristãos daquela época viviam, também hoje o Espírito Santo vai trazer à tona para a nossa vida o resultado que Deus tem para nós, mediante o que eles viveram e o que nós estamos vivendo poderá vir ainda mais. Pedro, ele diz que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança. E eu disse a vocês que quando as coisas estão muito difíceis, eu me apego à esperança de Deus. E ele está dizendo que essa viva esperança é a saída de Deus para nós. E nós entendemos, quando nós olhamos para a história dos tempos,
qual é a história dos tempos? Porque desde que o pecado entrou na vida humana, o mundo, o sistema, a humanidade entrou em destruição. Ela entrou numa destruição desesperançosa. É comum a gente ouvir das pessoas que não têm Deus, das pessoas que não há salvação, dizer: isso não tem jeito. Esse mundo está de mal a pior. E nós observamos a história. Quando nós olhamos principalmente nas Escrituras, a história da humanidade, como Deus encontra saída para aquela situação. Ainda que muitas das vezes a saída que Deus tem ao nosso olhar é um desastre, é calamitoso. Você já imaginou quando Deus decidiu, olhou para a humanidade, disse: essa humanidade, o coração desse pessoal a cada dia é de maldade a maldade, eu vou exterminar, eu vou acabar com todos. Qual foi a saída para dar um prumo à nova história? Ele levantou Noé para construir a arca. Aleluia. Um método muito esquisito, mas aí não foi suficiente, porque a história mostra os deslizes da humanidade. Nós vemos os acontecimentos em todas as áreas sociais do ser humano. Se você olha na política, se coloca uma pessoa até no meio que a gente imagina que é confiável, com poucos dias está corrompido pelo sistema. Nós estamos vivendo um tempo que tudo acontece e coisas acontecem inesperadas. E isso é justamente, como o EP diz, para que a nossa fé seja aprovada. Aleluia. Mas Deus tem a saída. Deus tem o controle. Ele nos gerou de novo justamente para que nós estejamos no ambiente dele, no território dele, no domínio dele, debaixo da graça dele e se envolvendo nos mandamentos dele. Aleluia. E aí está a saída. E a desesperança que a gente percebe no mundo, logo em seguida vem medo, incerteza, indefinições. E eles não vêem saída. O mundo não vê saída para algo melhor. É por isso que as pessoas se queixam da calamidade, se queixam de tudo que traz danos e perda para eles. Porque somente Jesus Cristo é a saída. Mas a saída de Jesus não consiste em estar nos que estão no mundo. A saída de Jesus consiste nos que estão sendo gerados de novo. Aleluia. É onde Deus vai estabelecer a saída. Esse mundo que está em destruição está indo de encontro à perdição, que Pedro escreve, diz: pessoas que vivem sem Deus e sem salvação nesse mundo. Ainda que eles tenham fé, ainda que eles acreditem, ainda que eles recebam de Deus misericórdia, mas eles não estão no plano de Deus. Eles não estão no propósito de Deus, que é fazer desse homem gerado de novo. Desse homem gerado de novo, ter a possibilidade das saídas que Deus, com seus métodos, tem para nós. Você não tem ideia do que Deus faz por nós, que nós não temos notícia. Que as saídas que Ele gera,
O que acontece com o ser humano é porque nós somos sentimentais. E quando a gente gosta, não compreende a separação, não compreende a perda, não compreende a saída. Aleluia. Mas muitas das vezes é Deus trabalhando para que o futuro dos que ficam seja melhor. Aleluia. É assim que funciona. Então, Ele nos gerou e Ele tem o controle da nossa história. Nós não estamos ao léu. Nós não estamos nesse léu. Nós não estamos ao acaso como o mundo está. Nós somos filhos da promessa. Aleluia. E aí está o segredo para esses filhos. Esses filhos têm que ter uma mente preparada para enfrentar todas as coisas da vida. E você sabe que a vida, muitas das vezes, proporciona coisa desagradável, coisa que você não tem o controle, mas por você não ter o controle, acarreta na sua vida algo que vai lhe entristecer, que vai lhe machucar, que vai lhe magoar. Mas aí eu tenho que ter uma mente preparada para que eu vou enfrentar. Porque a questão não é o que está acontecendo, a questão é como eu vou agir diante daquilo que está acontecendo diante de Deus. Aleluia. E Deus é fiel. Louvado seja Deus. Se firme, se segure, acredite e confie, porque Deus tem o controle da sua vida. Aleluia. Não é à toa que Ele diz que a ti praga nenhuma chegará à tua tenda. Não é à toa que Ele diz que nenhuma palavra forjada chegará até você. Nenhuma maldição. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem o controle para que nós não fiquemos a esse acaso. Porque outrora, irmão, nós caminhávamos assim, ao acaso, cantando aquela música daquele cantor sambista: deixa a vida me levar, vida leva eu. Hoje nós não andamos pela casa, deixando a vida me levar. Hoje a minha vida é levada por Jesus, é conduzida pelo Espírito Santo. O caminho é para a eternidade e é para lá que a igreja vai chegar. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Desculpa. Glória a Deus. João, quando tem a visão apocalíptica, ele vê e Jesus manda ele registrar algo muito interessante. É no capítulo 5 de Apocalipse que nós vamos entender a garantia da nossa esperança. A garantia da nossa esperança é o capítulo 5. Glória a Deus. O capítulo 5, no versículo 6. João diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, ou seres viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 chifres, que representa a onipotência de Deus. Aleluia. 7 pontas e 7 olhos, que representa a onisciência, a onipresença de Deus, e 7 espíritos de Deus, que é enviado a toda a terra, o conhecimento, a onisciência de Deus, que Ele sabe. Então João escreve e diz: e veio, quer dizer, o cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele chega diante de Deus Pai, que está no trono, Jesus,
e toma esse livro. Tomar não foi a força, era um decreto. Ele chegou e recebeu do Pai o livro do trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 4 viventes, os 4 anciões, prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles as harpas, as salvas de ouro cheias de incenso, para que as orações, que são as orações dos santos. Agora vamos entender o controle que Deus tem. Jesus recebe o livro da história, o livro do acontecimento, a sua história, a sua vida está escrita ali. Aleluia. Ele está com a mão, ele tem o controle, ele está com a mão. Ali são provas circunstanciais para na hora do julgamento ele nos defender. Aleluia. Ele não perde o controle. Ele está, ainda que o livro esteja fechado, mas Jesus, ele tem onisciência. Ele sabe o que está escrito. Ele sabe qual é o final. E nós agora saberemos qual é o final. O final é porque esse Cristo que foi morto é o Cordeiro que vence o sistema, é o Cordeiro que vence o demônio, é o Cordeiro que vence o mundo, é o Cordeiro que vence o pecado, é o Cordeiro que vence a morte, é o Cordeiro que tu não achava o diabo, é o Cordeiro que abre a porta do céu, é o Cordeiro que me aguarda e espera para esse trono. É a vitória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então João vem dessa revelação e ele diz no versículo 8: havendo tomado o livro, os 4 animais e os 4 viventes e os 24 anciões prostraram diante do Cordeiro. Então veja bem o que representa para nós que prostram, nós que adoramos Jesus. Tem alguém que adora Jesus? Tem alguém que louva Jesus? Tem alguém que exalta Jesus? Tem alguém que dá glória a Jesus? Então não pode glorificar. Aleluia. Aí ele diz no versículo 8: prostraram diante do Cordeiro, tendo todas as harpas, os cálices, as salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ainda que Deus, com todo esse controle, não tenha respondido o nosso imediatismo, porque é isso que nós queremos. Nós oramos e já quer que aconteça, nós oramos e já quer receber. Aleluia. Mas João escreve na sua segunda carta, na sua primeira carta, e diz que as orações, a nossa oração feita, ele diz, no 5:14 da sua primeira carta, diz: essa é a confiança que nós temos nele, que se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve e atende. E muitas das vezes a nossa oração não está encaixada na vontade de Deus, está encaixada em nossa necessidade, está encaixada em nossa vontade, está encaixada em nosso querer, está encaixada em nosso pensamento, naquilo que nós imaginamos que é o melhor. Aleluia. Mas Deus sabe o que é o melhor. Deus sabe qual é o momento. Deus sabe quando deve entregar. E se prepara, crente. Aleluia. Que Deus soberano, poderoso, onisciente, onipresente, aquilo que é teu ele tem guardado. Pedro diz: está guardado nessa revelação pela virtude de Deus, pelo poder de Deus, está guardado, é teu. No momento certo você irá receber. Aleluia. Então João diz que esses incensos são as orações do santo. Como Deus não atendeu o nosso imediatismo, nós agora podemos ter esperança, porque as orações continuam diante dele. Provavelmente muitas dessas orações nós não vamos ver o resultado. Talvez seja oração que nós oramos por uma pessoa, pela salvação de uma pessoa. Por alguma razão nós já partimos para a glória. Nem vimos
a pessoa se converter. E aí depois, quando chegar lá, você vai ver um abençoado. Ele se converteu. Tu vai ver lá, faça uma oração levado como brasa para a cabeça dele, levando a graça no lugar que era de desgraça, levando a misericórdia onde faltava misericórdia, e está lá, aleluia. Então nós podemos ter essa esperança, louvado seja o nome do Senhor. E as coisas acontecem, as lutas, as dificuldades, mas Deus tem o controle dessa história. Aleluia. Deus tem o controle dessa história. E glória a Deus, porque Deus tem o controle. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um plano e Ele é poderoso para fazer cumprir. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer cumprir todo aquilo que está de respeito à nossa vida. Aleluia. A história mostra que Deus não falha. Quando nós olhamos para as Escrituras e observamos, Deus não falha. Tudo que Ele propôs fazer, Ele fez e não falhou. Aleluia. Veja bem, toda a história bíblica, se você olhar a história dos homens da fé, você vai ver a história maravilhosa daquelas pessoas. E eles viveram coisas difíceis, eles viveram momentos de lutas, de dificuldade. Aleluia. Mas acontece que Deus tem um meio, Deus tem um plano para mudar a situação. De quem Ele muda a situação? Para quem está destinado esse plano? Para aqueles que escolhem viver para Deus e para a salvação. Aleluia. Aqueles que preparam para viver para Deus e para a salvação. É por isso que Pedro ele encerra o contexto dizendo: o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Aleluia. Agora, veja bem o que Deus propôs para nós nessa nova criatura, nessa nova vida de esperança. Ele cuida desse tempo que nós estamos vivendo e encerra com a nossa fé a salvação de nossa alma, que é o plano maior, que é o desejo maior. Aleluia. Porque a salvação da alma não implica apenas não se perder. Não é só apenas não se perder, implica viver uma comunhão eternamente com o Criador. Chegará o dia que estará lá a criatura e o Criador. A criatura diante do Criador. O Criador em um trono que diz as Escrituras que não é de pedra, não é de pau, não é de outra coisa física, mas de glória. Aleluia. E nós estaremos lá diante dele, louvando e desfrutando da sua presença eternamente. Aleluia! Glória a Deus. Então Pedro diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, o fim da fé. Aleluia! Glória a Deus. Então, esse novo gerado de Deus está conjugado à fé que Ele nos deu, uma fé que consiste até o final. Até o final, uma fé que traz a lembrança de esperança. A fé que traz a lembrança de esperança nessa vida. Eu estou desempregado, mas eu creio que Jesus abrirá a porta para mim. E se a porta está aberta, Ele me dirá qual porta será que eu tenho que passar. Aleluia. Agora, eu estou passando privações, mas eu tenho esperança. Hoje é um dia, amanhã pertence ao Senhor. E por vontade dele, Ele me leva comigo, com Ele, e lá Ele trará as provisões
necessário para mim. Aleluia. Então está sempre uma esperança, louvado seja Deus. Há sempre um apego, louvado seja Deus, aquilo que Deus promete. Eu olhei para tudo isso e eu escrevi aqui que será o título da mensagem: Filhos da Promessa. Mente preparada para o que vamos enfrentar na vida. Aleluia. Esse homem, essa mulher que Deus gerou de novo, essa pessoa agora está gerada e precisa se preparar a mente para enfrentar, uma mente que está estruturada. O salmista Davi diz: um coração bem preparado em Deus não teme coisa alguma. Ele está falando da mente, uma mente que é o centro da nossa consciência. A mente, estando preparado, ele não tem coisa alguma. Aleluia. Existe a luta? Existe. Existe o perigo? Existe. Mas existe um defensor. O Senhor é quem te guarda. Aleluia. O Senhor é quem te protege. O Senhor é quem te esconde. Ele coloca debaixo de tuas asas. Ele é tua sombra direita. Aleluia. E ele, com a mão da justiça, que ele lhe conduzirá daqui até a eternidade. Então o apóstolo Pedro, ele diz, em ação de graça e de esperança: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, aleluia, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, irmãos, nós temos que entender que Deus é confiável, que Ele é fiel, e que nada em nós garante nenhum mérito diante dEle. A única coisa que garante diante dEle como mérito é Jesus, e de nós a nossa fé. Aleluia. Chegamos com fé. Ele diz: misericórdia, segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O poder que nos conduz é um poder que nós não temos palavra, não encontramos adjetivo para dizer. Só sabemos dizer que é todo o poder de Deus. É um poder único que foi capaz de ressuscitar Jesus, que foi capaz de tirar ele da morte e da vitória. Aleluia. E essa vitória também João escreve Apocalipse. Conforme os combates que enfrentamos pela vida, pelas circunstâncias do mundo, por os interesses, por tudo que nós enfrentamos, João escreve Apocalipse. E ele diz: tudo combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque ele é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, e vencerão com ele todos aqueles que são chamados. Você foi chamado por Jesus? Aleluia. Você foi chamado por Jesus, está disposto a cumprir o seu chamado. Então todos que são chamados e são fiéis também vencerão com ele. A vitória é nossa, igreja. Aleluia. O Cristo já preparou, se prepara para viver a esperança em Deus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.